4 está trabalhando com os princípios da geometria. E lembre-se que eu deixei para vocês 10 questões que foram respondidas pelo plural. Até dei novas oportunidades para você refazer as questões que foram respondidas lá no plural. Tá? Foram 10 questões, se eu não me engano, foi uma atividade 15 que eu passei aí para vocês. E eu, com base naquelas questões, eu resolvi retomar esse conteúdo com vocês, fazer uma breve revisão aí, tá bom? É bem interessante, acompanhe o vídeo aí, olha o assunto que vai ser comentado, vai ser falado, vai ser analisado aí nesta aula, galera. Nós vamos revisar os conceitos primitivos de ponto, reta, semi-reta e segmento de reta, beleza? E as ideias estão presentes nas páginas 62 até 65 da apostila 1 de matemática. As ideias têm a ver com essas páginas que eu estou passando aí. Não precisa copiar nada, preste atenção na aula, se preciso, pause o vídeo, volta, assiste de novo. Porém, no final do vídeo, você vai copiar um questionário no seu caderno e responder o questionário com base nesse vídeo. Tá bem? Joinha? Então, vamos lá, segue o vídeo aí para você. Alright? Ok? Vamos lá, sexto ano. Professor Balado Nix, começando para você. Tamo junto. Mas afinal, galera, como que podemos definir um ponto? Aqui para você tem mais a ver com ponto, galera. O que para você é um ponto? Seria um... O que seria um ponto, galera? E aí, como é que você define um ponto na geometria, galera? É só fazer uma bolinha, colocar uma letra maiúscula e tá resolvido? Vamos resolver isso agora, galera. E vamos que vamos! Olha só que interessante, ó. Podemos pensar em um furo ou uma pequena bolinha quase que sem dimensão ou tamanho. É verdade, você tem razão, né? Por exemplo, um furo na parede, né? Um buraco, né? Alguém fez um furo na parede aí para pendurar um quadro, né? Alguma coisa assim. Ou até mesmo simplesmente uma bolinha, né? Um ponto aí sem dimensão, digamos assim, né? Vamos lá. Olha, cada grãozinho de areia poderia representar um pontinho. As noções primitivas na geometria é o mesmo que as noções básicas iniciais. Então, olha só a ideia de ponto para você na geometria. Poderia também representar cada grãozinho de areia que você está vendo aí nessa imagem. Ou até mesmo um céu estrelado. Para nós, é uma boa noção de muitos pontinhos brancos. Olha que céu estrelado bonito que você está vendo aí, galera. Maravilha, ó. Cada pontinho que representa uma estrela poderia ser considerado para nós uma noção boa de ponto, não é verdade? Muito bem, alguns fogos de artifícios também lembrariam pontos coloridos no céu. Olha que imagem bonita de fogos de artifício, vários pontos coloridos no céu, né? Então poderia ser um furo numa parede, poderia ser uma bolinha aí, digamos, sem dimensão, poderia ser as estrelas no céu, fogos de artifício. Mas e na geometria? Qual a noção básica de ponto, galera? Como definir ponto, então, na geometria, galera? Vamos lá. Na geometria, definimos ponto como um elemento geométrico adimensional, ou seja, como uma representação que não possui dimensão, não tem comprimento, não tem largura e muito menos altura. Sempre que iniciamos o estudo da geometria, e por se tratar de noções primitivas, aceitamos a ideia de que esses elementos geométricos existem, que são ponto, reta e plano. Claro que nós vamos começar o nosso estudo nos pontos e nas retas, tá bom? Somos levados a pensar que para representar um ponto, basta desenharmos uma bolinha com uma letra maiúscula em cima. E ponto. Está definido o ponto. Simples, né? Pontos, então, para nós vai ser exatamente isso. São representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Colocamos realmente sim um pontinho, né? Que para nós não vai ter dimensão, não tem como medir comprimento, largura nem altura, e colocamos as letras maiúsculas do nosso alfabeto em cima, como ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, né?
E claro que não necessariamente temos que seguir a sequência do alfabeto. Se quisermos representar por qualquer letra sem repeti-las, não tem problema. Então, para nós vamos usar a letra maiúscula do nosso alfabeto para representar um ponto. E não necessariamente tem que seguir a sequência do alfabeto. Poderia representar, por exemplo, aqui, ó, um ponto X qualquer. Então, eu fiz o ponto A, B, C, D, E e o ponto X, né? Porque para mostrar para vocês que eu posso usar qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. Beleza, galera? Fácil, né? Molezinha, joia, joia. Vamos para frente, então. Galera, mas olha só. Vamos tentar responder as perguntas que são retas. Se a gente for colocando um monte de pontinho assim, ó, um juntinho do outro, tá vendo ali, ó, na animação? Tudo um do ladinho do outro, bem alinhadinho, bem bonitinho, seguindo como se fosse uma filinha de pontos, né? Se eu colocar todos esses pontos alinhados aí, ó. Imagine que se eu pensasse então, se alinhar uma quantidade infinita de pontos, bem juntinhos, de um lado e do outro, podemos afirmar que temos uma reta. Olha só que interessante, ó. Se a gente alinhar um monte de pontinhos um do ladinho do outro e nunca mais parar de fazer isso, dá-nos a ideia, uma noção boa na geometria do que são retas. Mas como que eu posso realmente definir o que é uma reta, né? Vamos ver. Reta é um conjunto formado por infinitos pontos alinhados. Interessante, né? Se a gente pegar infinitos pontos e deixar ele bem alinhadinho, quer dizer, um do ladinho do outro, infinitamente, vai representar para nós uma reta. Perceba que nesse desenho, intuitivamente, ele tem a seta que continua aqui, ó, né? E uma seta que continua para cima e para baixo, que nos dá a ideia de que essa reta, digamos assim, é infinita, ou seja, ela não tem fim. Estamos representando então a ideia do infinito aqui. Perceba agora que eu posso ter também letras minúsculas para representar retas. Observe também o uso da seta dupla, que nos orienta, preste bastante atenção, ó, que ela não possui fim dos dois lados, dando a ideia de continuidade. Se considerarmos dois pontos quaisquer dessa reta, em seu nome, podemos usar uma outra escrita. Olha só que interessante também que a gente chegou aqui nessa ideia aqui, né, gente? Ó, nós chegamos aqui na ideia, né, de que nós usamos aqui a seta dupla, ó, tá vendo que eu estou grifando para você aí no slide, né? Porque dá a ideia que vai continuar dos dois lados, tá vendo? A seta dupla em todas as retas aí, ó, né? Dos dois lados, as duas pontinhas. E eu chamei essas retas que eu desenhei aí, ó, na cor roxa, na cor laranja, na cor verde, de reta R, reta S e reta T. Tá vendo que eu estou usando, gente, ó, letra minúscula para representar as retas, beleza? Agora imagina, já que retas têm infinitos pontos, imagine que eu considere dois pontos pelo menos em cada reta. Ó. Eu coloquei o ponto A, B, ponto A e ponto B na reta R, ponto C e ponto D na reta S e ponto E e ponto F na reta T. A gente pode tentar usar uma outra escrita, ao invés de chamar de reta R e S, T, com a letra minúscula aí, como você está vendo, a gente pode tentar usar a seguinte escrita. Ó. Eu posso chamar a reta R de reta AB ou BA. A de A para B ou de B para A, usando a ideia da seta dupla em cima das letras que você está vendo aí. Nesse caso, eu estou considerando o nome da reta R usando os pontos A e B que passa pelas retas, já que estão que pertencendo a esta reta, entende? Então, nessa reta R, como eu tenho um ponto A e B que pertence a essa reta, eu posso dar o nome da reta R de reta AB ou reta BA, no sentido de A para B ou no sentido de B para A, que é a mesma coisa, tudo bem? E ó, presta atenção também nessa seta dupla que tem em cima das letras maiúsculas que eu estou chamando ali a reta, beleza? Então, eu posso dar um nome para a reta R de reta AB ou reta BA, igual que você está vendo aí, com a seta dupla em cima das letras. Já para a reta S, como é que eu poderia chamar a reta S? Ó, olha só que interessante, já que eu tenho os pontos C e D que eu considerei ali em cima. Ó.
Então, eu posso chamar de reta CD, ou seja, que passa por C no sentido de D e que passa por D no sentido de C. Que aí eu poderia dar o nome da reta S de reta CD ou reta DC, considerando pelo menos 2 dos pontos que pertencem a ela também. Tudo bem? Então, olha aí o nome da reta S. Já para a reta T, como é que eu poderia chamar a reta T usando essa mesma nomenclatura, ou seja, essa mesma escrita, galera? A reta T pode ser chamada de reta EF ou FE. Aí é claro que o sentido não faz muita diferença de EF ou de F para E, porque já que a seta dupla está em cima das letras, indicaria o infinito para a esquerda ou para a direita, ok? Então eu também posso chamar a reta T de reta EF ou reta FE. Então usamos a matemática essa nomenclatura que você está vendo aí em cima, ó, tá vendo? Para representar a reta R, ou simplesmente chamar de reta R. Usamos essa nomenclatura para representar a reta S, igual você está vendo eu grifar no marca-texto, ou simplesmente chamar de reta S. E usamos essa nomenclatura de reta EF ou FE, ou simplesmente chamar de reta T. Sempre a gente considera daí 2 dos pontos que pertencem a essa reta, e aí podemos trocar o nome dela, caso por conveniência precisar em algum exercício. Beleza? Muito bem, vamos para o próximo. Gente, agora imagine para você uma reta que você tem aí, ó, uma reta que passa pelos pontos A e B, mas que é infinito do lado esquerdo e infinito do lado direito. Lembra do símbolo do infinito, que é um 8 deitado? Então ela continua tanto à esquerda do ponto A e continua tanto à direita do ponto B. Tudo bem? E essa reta eu chamei de reta P, que passa pelos pontos A e B. Perceba que eu já estou usando a nomenclatura do slide anterior. Imagine então que nesse momento eu pego uma tesoura e corto a minha reta bem nesse ponto que você está vendo aqui que a tesoura pegou. Está vendo ali? Na hora que eu cortar o infinito, olha só que interessante. Ó. Ao efetuar um corte em uma reta de comprimento infinito, nós determinamos 2 pedaços com começo, mas que não tem fim. Entendeu? Então nós fizemos um corte bem aqui, ó, você está vendo aí. A hora que eu cortei o infinito, ele continua sendo infinito, porém agora ele tem começo no ponto C e passa pelo ponto A aqui, e aí vai por infinito do lado esquerdo, tá vendo aqui? E ele tem começo no ponto D e passa pelo ponto B, então ele vai por infinito do lado direito. Logo, nós determinamos o que aqui embaixo no marca-texto? Ó, 2 semi-retas. Entendeu como é que dá origem a semi-reta? Semi-reta é como se fosse o semi-infinito. Ou seja, ela tem começo, mas não tem fim. É uma reta cortada. Então, quando eu cortei a reta, eu dei origem a 2 semi-retas. Professor, mas aí como é que eu vou escrever o nome dessas semi-retas? Ué, é fácil. Então, claro, como é que eu vou escrever? A nomenclatura, no caso, né? Eu vou escrever semi-reta CA, por que CA, professor? Ué, porque começa em C e passa pelo ponto A. O ponto A já estava lá, ó. É só a hora que eu cortei com a tesoura aqui em cima, eu coloquei o ponto C, que tem a origem aqui, e para não ficar igual do outro lado, eu chamei de ponto D. Então, eu tenho semi-reta CA desse lado aqui, e do outro lado, ó, eu vou ter a semi-reta DB, aqui ficou invertido, tá bom, gente? Ó, então você inverte aí para mim, tá? É DB e não BD. Ok, mas então o que é uma semi-reta, galera? Semi-reta é uma reta que tem início, mas ela não tem fim, tá? No caso aqui, ó, CA, ela começa em C, passa por A. E aqui, por favor, né, já vamos aproveitar aqui o slide já e corrigir. Aqui a semi-reta é a DB, tá? E perceba também uma coisa interessante que você está vendo aí nessa correção, é o uso da seta simples. Eu não uso mais seta dupla, porque agora isso aqui não está mais continuando do lado esquerdo e não do lado direito. E foi bom eu ter digitado invertido aqui para você, para eu colocar já o certo, para você ver o certo aqui embaixo. Então é DB. Por quê, professor? Ué, porque começa em D e passa por B. Ah, professor, então você meio que errou de propósito? Olha, tem hora que a gente erra de propósito, realmente para a gente aprender a escrever o certo. Olha aí na tela para você, ó. Origem em D, passa por B. Perceba que agora a maneira errada já está riscada em cima.
Ah, legal, professor. Então, o que é uma semi-reta? Vamos resumir novamente. Semi-reta é uma reta que tem início, mas que não tem fim. Professor, eu percebi mesmo que você usou uma seta simples, né? Uma ponteira simples para determinar o que é uma semi-reta. Realmente, para a reta, nós usamos no slide anterior uma seta dupla, e para semi-reta usamos uma seta simples. Muito bem, professor. Agora eu entendi. Vamos para frente. Agora perceba o seguinte, se a gente efetuar dois cortes com uma distância conhecida, uma distância, digamos, delimitada, em que eu consiga medir, né, que eu consiga mensurar, ou com uma régua, ou com uma fita métrica, ou uma trena. Imagina agora fazendo dois cortes. Vou fazer um corte no ponto A e um corte no ponto B, com uma distância, digamos, conhecida. Na hora que eu fiz o corte, gente, perceba que esse negócio aqui ficou com começo e fim, não é verdade? É verdade. Vamos ler aqui a parte de baixo. Ó. Ao realizarmos dois cortes nos pontos A e B, desprezando os pedaços que vão para o infinito, ficamos com os pontos limitados pela distância de A até B, ou de B até A. Logo, determinamos o que, galerinha? Vamos grifar ali embaixo? Segmento de reta. Entendi, professor. Denominado AB ou BA, com um traço em cima, sem nenhuma seta. É verdade, professor. Olha só, gente. Então, nós determinamos aqui nesse desenho, ao efetuar dois cortes a uma distância conhecida, um segmento AB ou um segmento BA. Aí não faz muita diferença, já que o tamanho de A até B é o mesmo tamanho de B até A. Concorda, amiguinho? Concorda, amiguinha? Muito bem. E perceba que o segmento eu tenho só um tracinho em cima. Eu não tenho a seta dupla e não tenho a seta simples. Só tenho um tracinho na parte de cima. Tudo bem? Muito bom, professor. Agora eu entendi. Então vamos para frente. Resumidamente, nós temos então o seguinte: a existência de ponto sendo determinada por letra maiúscula do nosso alfabeto. Olha, como exemplo, eu coloquei os pontos A, B e C. Eu peço que nesse momento você preste atenção nesse resumo das noções primitivas da geometria. Eu tenho medo que você não esteja prestando atenção nesse detalhe desse slide. Agora eu gostaria que você parasse o que você está fazendo e olhasse para a tela e mentalizasse essas imagens que eu estou passando. Agora preste atenção que eu vou ler de novo. Eu gostaria que você se concentrasse ao máximo. Não deixa nada agora roubar sua atenção. Eu tenho medo que alguém chame sua atenção ou algum outro barulho que possa te atrapalhar na concentração da matemática. Veja, eu vou repetir de novo. Eu temo que nesse momento você não esteja prestando atenção. Então eu vou repetir novamente esse slide para você que resume as noções primitivas da nossa geometria. Nós vimos então a existência de ponto sendo determinada pela letra maiúscula do nosso alfabeto. E eu dei aqui um exemplo bem simplificado do ponto A, ponto B e ponto C. Tudo bem? Agora, eu também deixei como exemplo a ideia do que seria uma reta. E o que é uma reta? É um conjunto de pontos alinhados infinitamente, representado por letras maiúsculas, ou pelo menos dois pontos que estão nela. Usamos uma seta dupla para fazer essa representação. Nesse caso, gente, nesse desenho, eu coloquei aqui para nós a reta R, que pode ser chamado de reta AB ou reta BA, com a seta dupla em cima das letras que corresponde aos pontos que pertencem à reta R. Muito bem? Nós aprendemos também o conceito básico de semi-reta. O que é semi-reta então, professor? É o conjunto de pontos que tem começo, mas não tem fim. E para representar uma semi-reta, nós usamos seta simples em cima das letras. Olha aí de novo os exemplos que você viu no slide anterior. A semi-reta CA, que vai de C até A, né? Começa em C, passando por A. E, obviamente, a semi-reta BD, que nós corrigimos no slide anterior, como sendo DB, não é verdade? Olha aí na tela novamente a correção. Não tem problema, tá, gente? Até porque faz parte da nossa atenção isso daqui também. Então tá aqui para você a semi-reta DB e não BD. É importante considerar esse aspecto. Por exemplo, a gente também não poderia escrever aqui a semi-reta AC. Não faria sentido escrever a semi-reta AC
com esse traço aqui, ó. Por que, professor, não faz sentido escrever isso daí? Ué, gente, por que não faz sentido? Justamente porque ela não tem origem em A e passa por C. Ao contrário, vamos riscar então. Ela está correta na parte de cima, ela tem origem em C e passa por A. Ah, professor, agora eu entendi por que você fez aquela correção que está ali do lado. Exatamente, galera. Ao fazer a correção aqui, ó, e jogar isso fora, eu estou realmente excluindo a ideia de que não poderia começar em B passando por D. E sim, tem que começar em D e passar por B. Ah, professor, agora eu entendi. Por isso que semirreta tem esse sentido e tem essa seta simples na parte de cima? Exatamente. Vou até pegar a marca-texto ali para você. Usamos seta simples para representar a semirreta. Tudo bem? Joia! Muito bem. Então, para finalizar o resumo das noções primitivas, vamos resumir então o que seria o segmento de reta. O que é o segmento de reta então, galera? É um pedaço de reta de comprimento conhecido, que tem começo e tem fim. Como que eu represento um segmento de reta? O nome já fala, galera. É um segmento. Olha só, nesse caso não tem a seta dupla e não tem a seta simples. É só um tracinho na parte de cima. Consegue ver ali, ó? Segmento AB ou BA. Professor, aqui pode inverter? Sim, porque o sentido de A para B ou de B para A, tendo o mesmo sentido, também tem o mesmo tamanho, porque segmento é a única coisa que eu consigo medir, não é verdade? Semirreta você não tem como medir, ela tem começo, mas não tem fim. A reta não tem como medir, ela é infinita, mas o segmento é a única coisa que você consegue medir nessa brincadeira. Ah, professor, agora eu entendi. Gostou do resumo, galera? Qualquer coisa volta e assiste novamente.